Você já se perguntou o que faz uma pessoa prosperar e outra não? Já se perguntou por que alguns conseguem crescer financeiramente enquanto outros parecem sempre saindo assim de mal a pior? Você já teve a sensação que na sua vida financeira que ela não está andando como deveria, está estagnada? Bom, a propaganda da sociedade, o senso comum, dizem que somente alguns enriquecem e outros não. Por quê? Por conta do governo, do sistema, da falta de distribuição de renda e outras coisas que parecem assim uma verdade absoluta e imutável. É claro que esses fatores influenciam sim a condição financeira das pessoas, mas influenciar não significa determinar. Segundo o relatório da WealthX, mais de 70% dos bilionários do mundo construíram a própria fortuna do zero, sem herança nenhuma. Eu já coloquei um vídeo aqui com esses dados. E agora vem a pergunta central: o que é que faz alguém enriquecer? O que é que faz alguém prosperar financeiramente? A resposta é que bons resultados financeiros são obtidos por meio de bons hábitos financeiros. Não se engane, para enriquecer você precisa ter hábitos que conduzam ao enriquecimento. E sem esses hábitos, até a boa sorte de receber um prêmio na loteria pode ser jogado fora. A Bíblia revela quais são os hábitos que enriquecem, então fica até o final que eu vou apresentar para você 5 hábitos que, segundo a Bíblia, são enriquecedores. Já deixa o seu like e se inscreve no canal. E antes eu vou fazer aqui uma ressalva. A Bíblia não promete enriquecimento financeiro para ninguém, não mesmo. Nem mesmo para os cristãos fiéis. Ou seja, não adianta exigir de Deus riqueza financeira, não adianta chantagear ou querer barganhar com Deus. Simplesmente não é possível negar que, seguindo o que a Bíblia aconselha, você vai estar mais propenso a ter prosperidade financeira. Mas você não deve exigir essa prosperidade de Deus. Isso seria muita ingenuidade, para não dizer má fé com você mesmo. Então, feita essa ressalva, vamos aos 5 hábitos. Primeiro hábito. O primeiro hábito enriquecedor, segundo a Bíblia, é buscar sabedoria. Em Provérbios 3, 13 e 14, nós lemos o seguinte: como é feliz o homem que acha sabedoria e que obtenha o entendimento, pois a sabedoria é muito mais proveitosa do que prata e rende mais do que o ouro. O caminho da prosperidade financeira passa inevitavelmente pela sabedoria, mas afinal de contas, o que é sabedoria, professor? Uma das melhores definições de sabedoria é saber fazer, ou seja, é o conhecimento colocado em prática. Afinal, o conhecimento ele tem pouco valor sozinho. O que mais vale é o conhecimento colocado em prática. Por exemplo, muitos possuem o conhecimento que é importante poupar, mas poucos poupam. Ou seja, de nada adianta o conhecimento se você não pratica aquilo que você já sabe. O segundo hábito enriquecedor é ter mais de uma fonte de renda. Veja o que está escrito em Eclesiastes 11:6. Plante de manhã a sua semente, e mesmo ao entardecer não deixe as suas mãos ficarem à toa, pois você não sabe o que acontecerá, se esta ou aquela produzirá, ou se as duas serão igualmente boas. A imensa maioria das pessoas contam com somente uma única fonte de renda. Seja um emprego, seja um pequeno negócio. Eu conheço velhinhos que tiveram a prudência de construir 2 ou 3 casinhas de aluguel. E isso acabou salvando suas aposentadorias. Hoje a mesma coisa pode ser feita com fundos imobiliários, por exemplo. E essa criação de renda ela pode ser feita aos poucos com os fundos imobiliários, todo mês um pouco. Terceiro hábito enriquecedor: viver abaixo dos seus meios, ou seja, gastar menos do que você recebe. Esse é o conselho que nós vemos em Provérbios 21:20. Tesouro desejável e azeite há na casa do sábio, mas o homem insensato os devora.
É triste, mas a maioria das pessoas não possui o hábito de viver abaixo dos seus meios. A maioria não poupa nada, simplesmente gasta tudo que recebe. Alguns justificam isso dizendo que não tem como poupar ganhando tão pouco. Se um dia eu receber mais, ou quando meu salário aumentar, eu vou começar a viver abaixo dos meus meios, mas hoje não dá. Olha, existe uma verdade que precisa ser dita. Nós fomos treinados para gastar tudo o que recebemos. Olha essa história. Um procurador de justiça se queixou em uma reunião com colegas de receber um miserê de 24 mil por mês. E na verdade ele ganhava até bem mais. Segundo os dados do Portal da Transparência do Ministério Público de Minas Gerais, ele, devido a indenizações, outras remunerações que se somam ao salário, esse procurador estava recebendo uma média de 68 mil reais. Cara, se você gastar tudo o que recebe, o dinheiro nunca vai ser suficiente. Quarto hábito enriquecedor é o hábito de investir. Veja na parábola dos talentos contada por Jesus em Mateus 25. Essa parábola, resumindo, conta a história de um senhor que distribui seus bens aos seus servos conforme a capacidade de cada um. Alguns servos investiram o que receberam e assim multiplicaram os bens. E um dos servos guardou o que recebeu e não investiu. E aí, desapontado com a atitude desse servo, o patrão diz para ele: você deveria ter confiado meu dinheiro aos banqueiros para que quando eu voltasse, eu receberia de volta com juros. Quinto hábito enriquecedor é ter um colchão financeiro. O colchão financeiro é uma reserva que se refere a um dinheiro guardado e que pode ser usado somente em caso de imprevistos, exatamente. Os imprevistos podem ser bons, como um intercâmbio, uma oportunidade de negócios, enfim, ou podem ser imprevistos ruins. Imprevistos sempre vão acontecer. Na verdade, a única coisa que a gente prevê é que teremos imprevistos. E isso é o que a Bíblia diz em Eclesiastes 9:11. Veja só. Percebi ainda outra coisa debaixo do sol. Os velozes nem sempre vencem a corrida, os fortes nem sempre triunfam na guerra, os sábios nem sempre têm comida, os prudentes nem sempre são ricos, os instruídos nem sempre têm prestígio, pois o tempo e o acaso afetam a todos. Ou seja, eu e você não estamos livres dos imprevistos. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Te vejo no próximo. Até!